Glória ao Senhor! Boa tarde! Gente, que alegria, eu estou muito emocionada. Aí, ó, as canetas já vão caindo. Já, isso aqui é assim, que a gente vai marcando o texto, vai escrevendo. Eu estou muito emocionada porque eu sei que você já está sendo ministrado desde quinta-feira. E eu sei que transformações já aconteceram dentro de você. Amém? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas como nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável, Ele tem mais para jorrar sobre a sua vida nessa tarde. Você crê nisso? Está renovado, já está abastecido aí? Então, aperte o cinto. A gente não está no EDD não, mas aperte o cinto aí, porque eu creio que o Espírito Santo tem mais para derramar sobre nós nessa tarde. E eu disse que eu estava emocionada porque o Espírito Santo, Ele é aquele que governa a vida da sua igreja, amém? O Espírito Santo governa a vida da sua igreja. E quando eu cheguei aqui, a canção, a última canção, eu sei que o André já estava cantando já há algum tempo, mas eu acredito que eu demorei mais um pouquinho, André, que era para você cantar essa canção. Eu não sei se você tinha cantado antes. E essa canção, Eu Te Chamei, é justamente a palavra que o Espírito colocou, fez arder no meu coração para que eu trouxesse hoje nessa conferência. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu marido, pastor Rubem, pela confiança de me autorizar, validar para que eu esteja aqui ministrando nessa conferência. Essa é a conferência mais importante dessa igreja. Então, foi uma honra para mim receber dele essa validação, essa autorização, porque eu sei que a igreja de Jesus, mas está aqui na terra sob o comando dele. Então eu estou feliz e muito agraciada por Deus, por ter sido convocada para essa conferência. Você já recebeu muito aqui, gente? Já, né? Eu também, já recebi muito de Deus. Queridos, o mundo está sofrendo com o espírito de orfandade. Milhares de pessoas ao redor do mundo sentem-se sós, sentem-se rejeitadas, sofrem de depressão e muitas delas morrem, solitárias sem terem descoberto o real significado e propósito da vida. A orfandade espiritual é uma realidade, sim ou não? A orfandade espiritual, ela mata, ela gera esterilidade, ela gera improdutividade. E uma igreja que é viva, uma igreja que é cheia do Espírito, não é uma igreja estéril. Ao contrário, é uma igreja fecunda, é uma igreja frutífera. Mas nesses dias eu creio que Deus está mudando a gente de nível. E todos nós, filhos de Deus, todos nós que estamos aqui, nascemos em Cristo Jesus como o quê? Como filhos. Todos nós que estamos aqui, nascemos e herdamos como filhos de Deus a herança por meio de Cristo Jesus. Mas esse é o primeiro nível. Porque o alvo de Deus é nos tornar pais, amém? O alvo de Deus é que a gente evolua, que a gente cresça. Sabe por quê, irmãos? Porque filho desfruta do reino. É só você pensar no seu filho. Pensa no seu filho. Ele desfruta de tudo que você pode dar, de tudo que você tem, de tudo que você conquista. Mas pais
é diferente. Pais estabelecem reino. E Deus está mudando você de nível nesses dias. Está tirando você do lugar do desfrute para te colocar no lugar do estabelecimento. Deus quer que você estabeleça o reino. E como um pai espiritual, alguém que mudou de nível, nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, mas a gente faz aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Por isso que pai consegue renunciar, por isso que pai consegue fazer grandes sacrifícios pelo filho, mas nem sempre o filho é capaz de se sacrificar. Por isso, nesses dias, você está aqui, sendo transformado por Deus. Gente, me ajuda um pouquinho com essa fumaça. Eu estou sentindo um pouquinho. Sendo transformado por Deus. Transformado em pai. Vocês serão aqui, depois dessa conferência, pais de muitas nações. Eu creio nisso. Pastora, mas eu já faço tanta coisa na casa de Deus. Irmãos, há uma diferença muito grande da gente fazer aquilo que a gente quer e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes filhos até fazem alguma coisa, mas filhos fazem aquilo que gostam de fazer. Pais não. Pais fazem aquilo que é necessário ser feito. Por isso que Deus está elevando a sua igreja, mudando a sua igreja, transicionando a sua igreja para esse nível de paternidade. Você se tornou filho quando você aceitou entrar no reino. Mas agora você vai se tornar pai, porque você está decidindo a partir dessa conferência estabelecer o reino de Deus, amém? A postura de pai é diferente da postura de filho. O filho, ele se serve, o pai serve o filho. O filho desfruta, o pai conquista para o filho desfrutar. Você está aqui recebendo do céu para isso. E é isso que vai transformar a sua vida. Porque ninguém, nenhum filho pode passar por essa terra sem experimentar a alegria de ser um pai, de se tornar um pai. Meu marido diz assim, que se ele soubesse que ser pai era tão bom, tão bom, tão bom, ele tinha tido filho mais cedo. Mas quando a gente não é pai, enquanto a gente é só filho, a gente fica assim, não, filho dá trabalho, não, filho não é bom, não, eu vou ter que fazer muitas renúncias, sim ou não? E tem muita gente na igreja assim, irmãos. Tem gente na igreja que se contenta e acha que está fazendo bem demais para ele, se contenta em vir à igreja, ser servido do banquete que está sendo colocado à mesa, e se contenta com isso. Não, o que o Senhor quer é realmente nos levar para um nível maior, é o nível da paternidade. E quando você se torna um pai, você descobre que aquilo que você viveu esse tempo inteiro não se compara ao que você está vivendo agora, depois que você decidiu cuidar, amar, renunciar. Então meu marido diz, eu certamente, se fosse mais novo, teria pelo menos mais 2 filhos. Porque eu descobri que não tem nada que se compare. Não tem nada que se compare a ser pai. Mas sabe, para a gente se tornar pai, a gente vai precisar aceitar o chamado de Deus. A gente vai precisar aceitar fazer o que Deus nos chamou para fazer. E não aquilo que a gente quer e aquilo que a gente gosta de fazer. Por isso que eu creio que nesses dias Deus está quebrando cadeias de orfandade na sua vida. Eu creio que nesses dias Deus está quebrando cadeias de rejeição.
E se Ele não está quebrando na sua vida, Ele vai quebrar através da sua vida, por meio da sua paternidade. Irmãos, quando você vê alguém muito crítico na igreja, quando você vê alguém muito desconexo, quando você vê alguém muito distante dos projetos da igreja, possivelmente essa pessoa esteja sofrendo de orfandade. Mas nessa tarde eu quero falar com você. Eu quero convidar você. Eu quero chamar você para ser um lugar onde alguém possa prosperar, porque a paternidade é isso, é gerar filho, e gerar filho é ser um lugar que alguém possa crescer, que alguém possa prosperar. Eu e você fomos chamados por Deus para isso. Nós crescemos e prosperamos em Deus. Quem você vai permitir que cresça em você, que prospere através de você? Eu quero ler com você a palavra que está em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias capítulo 1, e Jeremias é justamente o texto base da nossa conferência. Está escrito, versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. Faz com que ela prospere dentro de nós. Nós necessitamos, com urgência, ter os nossos pés acelerados. Deus, nós estamos crendo que o Senhor está mudando de níveis muitos filhos teus aqui. Filhos que já eram para ser pais, mas viveram anos de esterilidade, anos de infertilidade. Mas não existe nada que o Senhor não cure, não transforme. Por isso eu peço que haja uma transformação poderosa do Senhor, Deus, na paternidade desse homem e dessa mulher. Por isso eu te peço, me usa com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jeremias significa a quem Deus designou. E esse homem veio profetizar num tempo de caos da nação de Israel. Um tempo de idolatria, um tempo de dissolução, um tempo de desconexão com Deus. Mas a mensagem de Jeremias não foi uma mensagem de prosperidade e restauração, não. A mensagem de Jeremias foi uma mensagem de juízo e de arrependimento. Era uma mensagem dura, não era fácil de ouvir uma mensagem como essa. Notem que no tempo do profeta Jeremias, a nação estava vivendo
como nós estamos vivendo hoje. Porque esse tempo foi o tempo que antecedeu ao cativeiro babilônico. Por isso, essa palavra não é uma palavra apenas para esse tempo. Essa palavra é uma palavra profética. É uma palavra profética porque ela alcança a mim e a você. O chamado de Jeremias vem justamente no tempo de uma necessidade da terra. E Jeremias atende. Esse tempo que nós estamos vivendo, chamado hoje, é o tempo que a terra tem uma necessidade. Existe um clamor da terra. E Deus está nos chamando. E você está dizendo sim para Ele? Como Jeremias disse sim. Sabe, irmãos, o chamado de Deus para Jeremias veio por meio da palavra. Olha o que está escrito no versículo 4. Veio a mim a palavra de Deus. Foi por meio da palavra que Jeremias foi chamado pelo Senhor. E aí eu te pergunto, como que Deus te chamou? Como que Deus te chamou? Você lembra do dia que Deus te chamou? Ou se você ainda não se sente chamado por Deus, você tem dúvida do chamado de Deus para a sua vida, essa palavra é para você. Porque Jeremias foi chamado por Deus por meio da palavra. E sabe, irmãos, às vezes a gente tem uma expectativa muito diferente da realidade. A gente tem uma expectativa que o chamado de Deus na nossa vida vai acontecer de uma forma extraordinária. O céu vai se abrir. Eu vou ouvir a voz do Eterno. Deus vai usar uma irmã de fogo, de poder, que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. A gente mistifica o chamado de Deus. Ao longo dessa jornada ministerial, por muitas vezes eu choro quando eu ouço alguém me dizer: pastora, agora sim eu entendi o chamado de Deus. Uma irmã falou que me viu de jaleco branco, que me viu de jaleco preto, que me viu de toga, que me viu. Aí agora sim eu acredito que Deus me chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias era menino, mas Jeremias era capaz de discernir a palavra de Deus. A gente precisa discernir a palavra de Deus. Jeremias foi chamado por meio da palavra. Nós somos chamados por Deus por meio da palavra. Veio a mim a palavra do Senhor. Mas enquanto eu e você mistificarmos o chamado de Deus, a gente vai continuar desprezando ou não dando respostas a Deus. E talvez por ano você esteja postergando dar o sim ao Senhor, porque você está aguardando que algo diferente aconteça. Você está aguardando que um evento pirotécnico aconteça. Irmãos, deixa eu falar para você, o Monte Sinai não acontece todos os dias. Não aguarde um evento extraordinário acontecer para se mover na direção do que Deus chamou você para se mover. E foi assim. É claro, com Isaías foi diferente, com Ezequiel foi diferente, mas essa palavra de Jeremias é uma palavra de consolo para mim e para você. É uma palavra de consolo e é uma palavra que nos chama para a realidade. O chamado de Deus, ele vem por meio da palavra. E hoje está sendo liberada a palavra de Deus para a sua vida.
Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Por isso, não despreze essa palavra. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não despreze a sua voz. Então, pastora, o que eu preciso saber para viver o meu chamado? Para viver o seu chamado, em primeiro lugar, você precisa saber que Deus chegou antes de tudo na sua vida. Olha o que está no versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Meus irmãos, antes de tudo que aconteceu aqui na terra, o Senhor já havia nos chamado. E isso é extraordinário, porque não existe nada que seja surpresa para Deus na sua vida. Não existe nenhum evento que tenha ocorrido na sua história que surpreenda a Deus. Deus te chamou e te conhecia antes de qualquer coisa. Deus, Ele chegou antes de tudo na nossa vida. E o que a gente precisa entender é justamente que existe algo anterior ao que eu penso de mim hoje, é o que Deus pensa. O que você pensa a seu respeito hoje? O que você pensa a seu respeito hoje não corresponde à realidade, porque existe algo que você precisa saber, que Deus pensa a seu respeito. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, existe algo que eu preciso revelar a você, algo que você precisa entender, algo que você precisa saber, algo que não é conhecido por você. Meu irmão, o seu propósito não começa em você, começa em Deus. É por isso que tem muita gente em crise hoje na igreja, porque acredita que o seu propósito começa em um dom que você tenha. O seu propósito começa em uma habilidade que você desenvolveu. Hoje você precisa entender que o seu propósito não começa em você. O seu propósito começa em Deus. O salmista Davi disse: todos os meus dias foram contados e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia. Esse versículo de Jeremias, esse versículo 4, ele fala acerca de 3 verbos, e eu quero dizer para vocês quais são. O primeiro, escolhi, que no original é iada. Iada significa conheci. O Senhor nos conhece como ninguém pode e é capaz de nos conhecer. O segundo verbo é, Ele além de conhecer como ninguém, Ele nos separou. E a palavra no original é kadash, que significa que para aquilo que Deus te chamou para te chamou para fazer, além dele conhecer, Ele já te consagrou para isso. Kadash é consagrar, santificar. E o terceiro verbo é designei, que significa Natan. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Antes de você viver tudo que você viveu até agora, Deus já tinha conhecido você, separado você e designado você. Essa palavra Natan
Designar significa presentear. Sabe o que é isso? Isso significa que Deus presenteou as nações com a sua vida, antes mesmo de você viver o que você está vivendo hoje. Por isso, não importa se você foi traída, não importa se você foi rejeitada, não importa se você foi abandonado, não importa. Deus já tinha te conhecido antes, Deus já tinha te separado antes, e Deus já tinha te designado, te presenteado para as nações. O que Deus está falando com Jeremias: Jeremias, eu já te conhecia antes, e eu já tinha determinado na eternidade que você seria presente para as nações. Por isso eu te designei profeta para as nações. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo o mesmo tempo de caos que o profeta Jeremias viveu. E entendendo essa palavra, que é uma palavra de uma profecia, que não é uma profecia apenas para o tempo de Jeremias, mas é uma profecia que alcança a mim, que alcança a igreja de Jesus aqui na terra. Nós precisamos entender, nós fomos chamados por Deus, Ele nos fez conhecido dEle, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Ele nos fez, Ele nos designou, nos fez presente para essa geração. Ei mulher, ei homem, você é um presente para sua casa, você é um presente para sua família, você é um presente para essa cidade, você é um presente para essa terra. Essa conferência, queridos, essa conferência tem uma chamada profética para mim e para você. Uma chamada de nos tirar, para nos tirar desse lugar da religiosidade, desse lugar espiritual de isenção, mornidão, de neutralidade. Ei, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existe neutralidade. Quem você é no reino de Deus? Ou você aceita que Ele te escolheu e diz: sim, Senhor, eu aceito que o Senhor me escolheu antes mesmo de eu me tornar quem eu sou hoje. Ou então você vai viver muito aquém. Você vai viver a vida inteira como um filho que só desfruta do banquete do Pai. Mas você nunca vai estabelecer o reino e a cultura do céu como Ele te chamou para estabelecer aqui na terra. O que você precisa saber para viver o seu chamado em segundo lugar? Seu chamado sempre será maior que você. Por isso, não se esquive da sua missão. Ei, seu chamado sempre será maior que você. Você anota isso e você cola lá no seu quarto, por onde você passa todos os dias, para você não esquecer. O meu chamado é maior que eu. O versículo 6 diz: mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Até quando você vai dar desculpas e postergar o que Deus te chamou para ser? Talvez você esteja apresentando as mesmas alegações que Jeremias apresentou ao Senhor. Ele te chamou para o ministério e você continua dizendo para Deus: eu sou incapaz. Ele te chamou para abrir uma célula e você continua dizendo para Deus: eu não sou, se comparando com alguém, eu não sou como o meu líder de célula. Ele te chamou para você influenciar na sua faculdade, onde você tem voz, onde você tem uma plataforma de influência, e você continua dizendo: tem muita gente aqui que não pensa como eu penso, eu sou pequeno demais, talvez eu sou o menor daqui. Ei, até quando você vai arrumar desculpa para você lá na escola onde você leciona influenciar e impactar a vida
vida de alguém. Ah, não, eu não posso falar absolutamente nada de Jesus aqui, porque aqui eles são muitos, e se eu fizer isso, eu corro o risco de perder o meu emprego. Até quando você vai rejeitar o chamado de Deus para ser anfitrião, um supervisor, para ser um pastor? Até quando você vai rejeitar o chamado de Deus? Quais são as suas alegações para isso? Eu quero te dizer, o teu chamado sempre será maior que você. Sabe por quê, queridos? Que o nosso chamado é maior que a gente, para que a gente não se ensoberbeça. A palavra diz que o saber ensoberbece, e é o amor que edifica. O chamado é maior do que a gente. Deus nos chama para fazer coisas que a gente não se sente capaz de fazer, habilitado para fazer, para a gente lembrar que quem está fazendo não é a gente, quem está fazendo é Ele. Por isso que o chamado é maior do que a gente. Diante de todos os desafios da vida, muitas vezes nós não nos sentimos aptos, mas essa palavra, ela nos desperta. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, 4 e 5, ele diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, quando Deus chama Neemias para restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém, o que Neemias era? Copeiro. Se Deus quisesse alguém capaz, Deus teria contratado, chamado um engenheiro, mas Ele chama um copeiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama Pedro para ser o preletor da noite, na noite do Oscar, na noite da maior conferência que já existiu, o dia do Pentecoste, Ele não chama um teólogo, Ele chama um pescador. Se Deus quisesse capacidade, Ele teria chamado um teólogo e não um pescador. Ei, Deus está chamando você para te dizer: a obra que eu tenho na tua vida, o chamado que eu tenho na tua vida é maior do que você. Por isso confia naquilo que eu vou fazer através da sua vida. Eu não chamei pessoas capazes, eu chamei pessoas que eu valido, que eu autorizo e que eu decidi usar nessa terra. É por isso que Ele está me usando para falar com você. Irmãos, o que Deus te chama para fazer nele sempre será maior do que a sua habilidade, para que você sempre dependa dele. Terceiro e último lugar, o que você precisa saber para viver o seu chamado, que Deus quer fazer a sua voz ecoar pelas gerações. Por isso, não desperdice a sua unção. Os versículos 9 e 10 diz: é a unção. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ei, Igreja Batista Atitude, Nova Iguaçu, Deus quer fazer com que a nossa voz ecoe nessa cidade, e não somente nela, através das gerações. Irmãos, tem muita gente hoje querendo trono sem unção. A capacidade você pode desenvolver,
Mas a unção só Deus pode te dar. Quem te valida é aquele que te unge. Você foi chamado por Deus. Ele derramou sobre a sua vida uma unção. E Ele está te perguntando: deixa a minha voz ecoar através de você por entre as gerações. Não desperdice a unção que eu derramei sobre ti. Irmãos, o dom é irrevogável. E nós sabemos isso. É por isso que muitas vezes você vê gente se arrepia com o que muita gente está fazendo, mas é gente que não tem fruto nenhum. E você acha que é unção. Não é. É dom. Porque dom atrai multidões. Dom atrai multidões. Mas unção é diferente. Unção Deus dá e Deus tira, dependendo do que você está fazendo com ela. Deus tirou a unção de Saul. Em nome de Jesus, nesse lugar aqui, ninguém vai perder a unção, porque ninguém vai desperdiçar a unção. Amém? Ninguém vai desperdiçar unção. Ninguém vai ficar se justificando. Ah, porque eu sofri tanto ao longo da vida, nunca ninguém me validou. Deus te valida. Ah, eu sofri tanto, meu pai me desprezou, minha mãe me rejeitou. Ei, Deus nunca te abandonou. Ai, eu fui muito passado para trás. Tantas pessoas ocuparam lugares que era para eu estar. Ei, existe um trono já separado por Deus para você. Agora eu quero te perguntar, você está posicionado para ocupar esse lugar que é seu, ou você está abrindo mão daquilo que Deus te deu? Porque, irmãos, não pense que com unção você vai ficar no seu conforto, aguardando o tempo para o trono desocupar e você sentar nele, não. Deus quer que você tenha atitude e posicionamento. O que é teu, é teu. Ninguém vai ocupar lugar que é teu. O que Deus te chamou para fazer, você se posiciona nesse lugar. Eu estou aqui. Reivindica a promessa que é tua. Quando um homem é constituído pelo próprio Deus, a sua voz ecoa pelas gerações. Daniel, quando ele estava no cativeiro babilônico, ele começou a ler os escritos de Jeremias. E ele começou a entender o tempo que ele estava vivendo, porque alguém escreveu anteriormente. Porque alguém profetizou. Olha aqui o que está escrito lá em Daniel capítulo 9, 2 a 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Davi, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Deus, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Daniel pôde desfrutar do sim de Jeremias. Anos depois, quando ele estava vivendo um tempo muito difícil de cativeiro, lendo aquilo que Jeremias escreveu, ele pôde entender o que ele estava vivendo. O que você está fazendo hoje, o que você está transmitindo hoje, a sua voz, ela vai ecoar pelas gerações. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que virão depois conhecerão a
nossa voz no presente tempo. Sabe por quê? Porque a gente não desperdiçou unção. Eu quero terminar essa mensagem com algumas lições da visão de Jeremias. Olha o que está escrito, nós lemos até o versículo 10. Mas o versículo 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Até aqui. Jeremias, depois de dizer sim para o Senhor, ele agora tem uma visão, uma revelação. E essa revelação da amendoeira traz para a gente entendimento do porquê que eu e você precisamos aceitar o chamado do Senhor. A amendoeira, ela tem flores de um arco branco rosado, e ela fica completamente florida na Palestina na época de janeiro, e seus frutos aparecem lá por março, abril. A amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer no final do inverno, e isso indica que a mudança de estação está chegando. Essa amendoeira, ela é capaz de crescer até 8 metros. É uma árvore frondosa, mas ela tem características importantes de serem observadas por nós. Essa amendoeira, quando todas as árvores estão secas e sem flores, ela começa a florescer ainda no inverno. Sabe por quê? Porque ela se antecipa à primavera. Sabe o que é essa outra característica dessa amendoeira? A amendoeira é a única árvore que dá fruto o ano inteiro. Sabe por que Jeremias, ele vê esse ramo de amendoeira? Para dizer o que Deus fala aqui no versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ah, queridos, o Senhor vela pela palavra dele para que se cumpra na nossa vida. Essa palavra é uma palavra de lealdade de Deus, de fidelidade de Deus ao seu povo. O que Deus está dizendo a Jeremias é: Jeremias, aquilo que eu disse para você, eu toco nos seus lábios, eu coloco sobre você a palavra, eu zelo para cumprir tudo que eu vou te entregar nesses dias. Eu vou zelar com você para cumprir tudo aquilo que te levarei a profetizar nesse tempo. Irmãos, a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus não sofre equívocos. A palavra do homem sofre, mas a de Deus não. Nesses dias, Deus está nos chamando para estabelecer a cultura do céu aqui na terra. Ele chamou Jeremias, que disse sim, sim, Senhor. E ele deu a visão a Jeremias. E disse a Jeremias: eu zelo para cumprir a minha palavra. Isaías 55, 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará
para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual designei. Ah, meu irmão, não tenha medo. Jeremias, Deus desculpa, Jeremias teve medo, mas Deus estava dizendo para ele: assim como a água que desce e a neve que desce do céu e não tornam para lá sem que primeiro regue a terra, assim será a minha palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, sobre a sua vida, homem, que há uma palavra profética, uma unção de Deus sendo derramada. Você não está distante do toque de Deus. A palavra diz que Deus estendeu as mãos e tocou nos lábios de Jeremias. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Deus está tão perto de nós, a mesma distância de um estender de mãos. Deus está estendendo as mãos dele sobre a sua vida. Não importa a sua história, ele te viu antes. Não importa o quanto você pecou, ele te viu antes e você está a uma distância de braço de receber a unção do Senhor. Pastor, eu já errei tanto com Deus. Não importa. Pastora, minhas vestes eu já sujei. Não importa, Deus te viu antes e hoje Ele quer tocar nos seus lábios. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Não estou vendo músico aqui, acho que é para eu cantar, né? Cantor, tem só música. É para eu cantar? Eu canto. Não, eles subiram rapidinho, vocês viram, né? Ah, queridos, que está chegando um novo ciclo na sua vida, e que você será como essa amendoeira. O seu inverno não vai interromper os seus frutos. O seu outono não vai interromper os seus frutos. Você vai ser frutífero através das estações. Você vai ser abundante através delas. Eu quero declarar que um novo ciclo está chegando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração muito específica. Se você, até hoje, tinha dúvidas acerca do chamado de Deus, ou talvez você tenha dado muitas desculpas ao longo da sua vida. Talvez você tenha falado muito acerca de quem você é, dos seus erros, das suas limitações, e você mesmo tenha se invalidado diante do Senhor. Mas nessa tarde o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para estender as mãos dele, quando estendeu as mãos para Jeremias, para estender sobre você e te tocar nos seus lábios e derramar a unção dele sobre a sua vida. Esse dia vai ser um marco na sua história. Esse momento vai ser um marco na vida de muitos que vão chegar aqui no altar, porque eu lembro do dia que eu cheguei ao altar do Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu aceito o seu chamado e estarei aqui para caminhar contigo, independente das estações da minha vida. Se você está dizendo hoje, depois dessa palavra, sim ao chamado de Deus, sim ao chamado de Deus, não para fazer o que você quer, mas para fazer o que Ele já te designou a fazer. O altar é todo seu. Enquanto nós cantamos essa canção, você chega até o altar do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, pois o anel
céu em meu dedo e me tirou o medo. Não é sandálias e disse
sobre você. Em nome de Jesus. Não mais você. Não mais você. O Espírito te viu antes. Antes. O Espírito te viu antes, mulher. O Espírito te viu antes, homem. Antes de viver tudo que você está vivendo, o Espírito te designou como profeta nessa geração. Recebe a unção de Deus. Recebe a unção de Deus para profetizar. Recebe a unção de Deus. Você não é sua profissão. Você é o que Deus te designou. Você é um profeta para as nações. Oh, tem homens aqui que estão recebendo agora o dom da palavra. O dom da palavra. Recebe agora o dom do céu, para que palavras de sabedoria e revelação fluam dos teus lábios, para que você flua em toda a unção de Deus. Oh, Deus está tocando. Deus está tocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe agora. Levante bem alto as suas mãos. Levante bem alto as suas mãos. E diga comigo: eu recebo a unção de Deus. Eu aceito o chamado de Deus. Eu sou presente para as nações. Eu sou presente para a minha casa. Eu sou presente